Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: o sacrilégio e a prostituição da noiva são pecado. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Sai daí não, vamos junto. Mas você que está assistindo o canal aí, não deixe de se inscrever rapidamente, né? Se está assistindo, muita gente tem assistido, mas não está inscrito ainda, é rápido e fácil. Você vai clicar no botão que está embaixo escrito inscrever-me, pronto, já vai estar inscrito. Eu recomendo ainda clicar no sininho para que você seja notificado a cada vídeo novo que tiver aí no nosso canal, tá certo? E ajude também, você pode ajudar o nosso canal de várias maneiras. Uma delas é curtindo, comentando e compartilhando. Assim o próprio YouTube, ali no seu algoritmo, ele vai identificando esse vídeo como importante e ele vai colocando esse vídeo, né, no local mais para cima na hora das pesquisas. Isso vai levar pessoas a estarem em contato com o nosso canal. Não esqueça que sempre que alguém está em contato com o nosso canal, está assistindo nossos vídeos, está aprendendo um pouco mais da palavra, refletindo sobre temas bíblicos, ou pelo menos sendo despertado a estudar sobre aquele tema, né, que é também um propósito do nosso canal, né, despertar pessoas a se mover. Será que o que eu estou falando é certo mesmo? E aí a pessoa vai pesquisar, vai procurar em livros, enciclopédias, vai se interessar. Isso é fantástico, né? Se eu pelo menos conseguir fazer isso com você, te mover a estudar, despertar em você a curiosidade para querer saber mais da palavra, isso já é de grande valia. Outra maneira que você está ajudando também o nosso canal é indo no primeiro link da descrição desse vídeo ou nos links que estão na bio, tanto do YouTube quanto do Instagram, do Facebook, e você ali vai poder estar adquirindo os livros. A capinha deles está aparecendo aqui do lado enquanto a gente está falando. E assim você está contribuindo também com o nosso ministério, nosso canal, já que esse canal aqui é totalmente independente. A gente faz esse trabalho aqui sem nenhuma ajuda de nenhuma instituição. E dá trabalho, né, querido? Construir um vídeo desse de uma maneira coerente, coesa, tentando passar uma teologia que seja bem sóbria, não é fácil. A gente precisa ler bastante, estudar, dedicar bastante tempo, abrir tempo que a gente poderia estar fazendo, curtindo um lazer, né, curtindo a família, ou até mesmo trabalhando na ajuda na igreja. A gente está abrindo mão para deixar um material aqui que seja bom para vocês. Então nos ajude. Tenho Quem Se Importa com Deus e o Perca Peso tirando a trave do olho, que eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida e você vai poder abençoar outras pessoas. Então presenteie pessoas com os nossos livros, tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 22. Dando sequência aí ao nosso estudo da Bíblia, versículo a versículo, Romanos 2, versículo 22, fala assim: dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Então aqui o início de um questionamento também, que a gente vai ver um pouco do questionamento também no versículo 23, e a gente vai ver aí no versículo 24 a expressão da palavra blasfêmia, né? Então a gente vai no versículo 24 comentar aí a respeito da blasfêmia, fechando esse trecho que vai do 17 ao 24, onde Paulo ele vai agir exclusivamente numa palavra para os judeus. Lembrando que, por que a gente está falando exclusivamente para os judeus? Porque anteriormente, Paulo fala de um sentido amplo e ele fala também aos gentios. Em muitas situações, na carta aos romanos, isso vai acontecer. Há palavras que são amplas, há palavras que são direcionadas aos gentios e há palavras que são específicas, direcionadas aos judeus, que ele está falando ali aos judeus. Sempre lembrando, querido, que os judeus se perderam dentro dos seus preceitos. Então, assim, não é que o preceito esteja errado, não é que o motivo pelo qual eles, né, estão garantindo aquelas garantias dele, aquilo esteja errado, mas é que eles acabam, o que Paulo está falando aqui é a questão da coerência. Então é aquilo que a gente sempre fala quando surgem essas discussões tolas aí de salvação se perde, salvação não se perde, que a gente precisa entender que o principal ponto de vista é a coerência. Se você um dia professou a tua fé em Jesus Cristo, você precisa ter uma vida coerente com a fé que você professou. Então, tudo aquilo que é contrário ao cristianismo, todo o ensino que é contrário às bases, princípios, leis e mandamentos do cristianismo, você não deve praticar. E tudo aquilo que as leis, os mandamentos e as ordenanças de Jesus Cristo dizem que você precisa fazer, você também não pode deixar de fazer. Então, isso está falando de coerência. Carta de Paulo aos Romanos, a carta aos Hebreus, muito, você tem aí a playlist, você pode estar analisando a carta aos Hebreus todinha, versículo a versículo, você vai ver muito isso. Paulo falando sobre a questão da coerência. Quando fala a respeito de prática, está falando de coerência. E Deus vai julgar nós não pela perfeição do que fizemos, não se nós fomos perfeitos ou não, porque a perfeição está em Cristo, a salvação está em Cristo. Mas a gente já botou aqui em alguns textos para trás, se você estudou aí e analisou esses versículos aí
do 17 até aqui, você viu que a gente por várias vezes colocou textos aí que falam na Bíblia que as pessoas serão julgadas conforme as suas obras. O que Deus está falando com ser julgado conforme as suas obras? Em Tiago, Pedro, Apocalipse, aqui em Romanos também, são vários versículos. Por que ser julgados conforme as suas obras? As obras salvam? Não, a salvação é em Cristo. Mas a tua vida, o teu dia a dia, o teu caminhar precisa ser coerente, precisa ter uma coerência com a fé que você professou. Então é exatamente isso. Quando se fala a respeito de salvação, se perde ou não, a grande questão é que a tua vida precisa ser pautada pela coerência. Você precisa praticar. Lembra? A gente falou nos vídeos anteriores aí, a diferença entre ortodoxia e ortopraxia. As duas coisas precisam caminhar juntos, né? Eu preciso seguir leis corretas, preciso ter uma fé sólida, a minha base precisa ser uma base correta, porque se você baseia a tua fé num alicerce completamente sem estrutura e completamente desvirtuado, você vai construir a tua fé em cima de uma base que não é sólida e a qualquer momento aquilo vai desmoronar. A base sólida é a ortodoxia, fundamental, mas é a ortopraxia é que vai indicar se aquilo que você aprendeu, se as leis que você recebeu, se as instruções que você recebeu entraram ou não no teu coração. O livro de Osés fala sobre isso, Malaquias fala sobre isso, quase todos os profetas menores vão trabalhar em torno dessa ortopraxia, né? Do modus operandi, na maneira como você age, precisa estar de acordo com a fé que você professa. Então, é importante a gente introduzir isso para não criar aquela coisa de uma raiva contra os judeus. Não, havia quem estava agindo de uma maneira contrária àquilo que deveria agir. Assim como, se você for ver, tem muitos cristãos fazendo a mesma coisa, tem muitos políticos também fazendo a mesma coisa, na prática fazem uma coisa, e no discurso, nas plenárias ali, principalmente nas eleições, eles prometem outra coisa, eles falam uma coisa e fazem outra. A vida do cristão, ela não pode ser faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, a gente precisa dar testemunho. A nossa vida, o nosso dia a dia, ele precisa evidenciar a Cristo. E aí eu não preciso falar no nome de Cristo ou na Bíblia. Olhando para mim, assim como a gente já falou também em vários vídeos aqui para trás na carta aos Romanos, se olhava para Eliseu e as pessoas viam ali em Eliseu um profeta e um homem de Deus. Primeira coisa que a gente vai destacar, que são pontos rápidos que a gente vai destacar aqui nesse versículo, é que o versículo não sugere que Paulo estivesse fazendo uma acusação de adultério no sentido de traição de cônjuge. Então, quando está falando aqui, no versículo 22, dizem que não se deve cometer adultério e o comete, aqui Paulo não está agindo de uma maneira individual, não é uma acusação individual, e Paulo não está falando aqui de traição de cônjuge, exatamente porque ele vai entrar nessa questão do sacrilégio. Né? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, e aí mais lá na frente, né, no versículo 21, mais na frente no versículo 22, fala, abominas os ídolos e lhe roubas os templos, ou seja, está falando de ídolo, esse adultério, obviamente ele não é uma coisa individual. Paulo não está fazendo uma acusação ali individual, mas uma acusação coletiva. Então aquele adultério não estava se referindo a cônjuge, a relação carnal, e sim uma relação espiritual. E por que a gente consegue entender que Paulo não está falando aqui de um adultério carnal, e sim de um adultério espiritual? Porque do versículo 17 ao 24, as questões todas aqui elas são coletivas. Paulo não está agindo de uma maneira individual. Além do mais, a maneira de Paulo em outros escritos, que a gente precisa comparar, já que existem outras cartas do mesmo autor, a gente precisa ir em outras cartas e ver como ele se expressava quando o assunto era específico, quando o assunto era individual. E a maneira que Paulo fez isso em outras cartas não é semelhante a essa daqui. E então, por essas duas razões, a gente conclui de uma maneira muito clara e simples que Paulo não está falando aqui de um adultério carnal, sim de um adultério espiritual. Paulo não está falando aqui de uma acusação ali individual, ele não está pensando exclusivamente em nomes de pessoas, mas ele está falando de uma questão ali então coletiva. Onde que a gente vai ver textos de Paulo em que ele está sendo específico e que ele está falando de uma maneira individual, de pecados individuais dentro da igreja, dentro do coletivo? Se Paulo quisesse estar falando aqui a respeito de alguém de uma maneira individual, ele já fez isso em outras maneiras, e aí qual a diferença com relação a esse texto? Então, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 13, e a gente vai reparar toda a estrutura de escrita de Paulo como é diferente aqui de Romanos 2, 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 13, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem houve entre os gentios. Isto é, haver
quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai? E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Muito claro aqui, quando Paulo fala as expressões quem, quando Paulo fala aqui o malfeitor, quando Paulo fala que há entre vós alguém cometendo, ou seja, Paulo ali aos Romanos estivesse falando de um caso específico, Paulo estava falando, ó, isso aqui vai levedar toda a massa, cuidado para que todo o coletivo não seja prejudicado pelo pecado dessa pessoa, ou desse grupo, ou dessas pessoas. Não é o caso ali. Paulo está falando ali de uma maneira genérica, porque quando ele quer falar de uma maneira individual, ele usa várias expressões que a gente pode ver aqui escrevendo aos Coríntios. Ele está falando de julgamento, vocês não têm condições de julgar, olha, o velho fermento. Então são todas expressões que está falando sobre porções pequenas dentro de porções grandes. Só que não só isso, lá em 2 Coríntios, Paulo vai voltar a tocar nesse assunto. Então vamos ver 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do 5 ao 11, fala assim: Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. Repare que aqui já deixa claro. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então repare que aqui, em 2 Coríntios, escrito um pouco depois, chegou o conhecimento de Paulo que aquela pessoa tinha se arrependido. Então, por isso que eu frisei na leitura aqui o lhe e o lo, para ver que Paulo está falando de uma maneira individual. É dessa maneira que a gente interpreta a Bíblia. Se a gente tem alguma dúvida, ou se a gente está achando que a gente está entendendo e a gente quer ter certeza se o que a gente está entendendo é o correto, a gente precisa ir em outros textos bíblicos. Procura outros textos do mesmo autor, procura ver outros assuntos do mesmo autor. Querido, não tem como fazer isso se você não lê a Bíblia, se você não conhece textos bíblicos, se você não tem o hábito de estar sempre lendo a Bíblia, porque aí um texto vai rememorando, vai saltar à sua memória. Então, a gente precisa evitar criar uma teologia em cima de um assunto sem que a própria Bíblia explique a Bíblia. Né? Isso não é um trava-língua, mas a gente dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia, isso é um dos pontos principais da hermenêutica. Se a gente quer entender a Escritura, a gente precisa ir em outros textos. Por isso, a gente chega à conclusão de que em Romanos 2, 22, 23 e 24, Paulo não está falando de pessoas ou de um grupo específico. Paulo está falando como um todo e falando de coisas que precisam ser evitadas de uma maneira coletiva e não individual. Segunda coisa, o adultério aqui era espiritual. E a gente vai ver em textos do Antigo Testamento essa questão do quanto Deus está falando com relação a esse adultério espiritual e de que a preocupação em adulterar espiritualmente deve estar presente no nosso coração e a gente precisa estar sempre com essa preocupação, com esse cuidado para evitar esse tipo de erro. Eu declarei que eu sou salvo, mas a minha vida prática
Será que ela não está evidenciando um adultério espiritual? Entenda o seguinte, no momento que você se decide por Cristo, eu levantei a mão, eu tomei uma decisão por Cristo, eu estou me casando, eu estou entrando num relacionamento. Se eu entrei naquele relacionamento, eu não posso ter outros relacionamentos depois disso. Eu preciso seguir em frente. Existem muitas mulheres no mundo, mas desde o momento que eu escolhi a minha esposa, automaticamente, se é automático, eu estou negando o meu corpo, a minha atenção, o meu carinho, as minhas carícias, as minhas relações com qualquer outra mulher na face da terra, porque eu me declarei para minha esposa. Isso a gente precisa entender, que espiritualmente, quando a gente se declara salvo, isso precisa ocorrer. Então, se a pessoa está dizendo que é salva e acha que pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, será que ela não está cometendo adultério espiritual? Vamos ler em alguns textos bíblicos. Primeiro texto, Ezequiel 23, versículo 37. Livro, do profeta Ezequiel, capítulo 23, versículo 37, vai dizer: porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que me geraram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Repare que aqui está falando de práticas, não vou entrar no mérito daquelas práticas em si, mas são práticas ritualísticas de religiões que não são condizentes com as leis bíblicas. Então, será que a gente também não está indo em práticas de religiões que são contrárias às Escrituras? Eu frequento a igreja, eu vou a culto, eu levanto a mão, eu louvo, eu adoro, eu canto música cristã. Mas no meu dia a dia, eu não estou cometendo práticas que são condizentes com religiões que são opostas ao cristianismo. Quando eu apoio o aborto, quando eu incentivo o aborto, quando eu cometo aborto, quando eu apoio pessoas que apoiam aborto, quando eu apoio instituições que apoiam aborto, quando eu contribuo com instituições, seja ela um partido político, uma ONG, o que for, mas que incentivam e que proclamam o aborto. Será que eu não estou fazendo isso, oferecendo os filhos, os nossos filhos de uma maneira geral, para serem queimados, para morrerem? Será que isso não é uma prática de uma religião contrária a Deus? Isso é só um exemplo que a gente poderia citar diversos aqui. Mas aí as minhas práticas, elas precisam ser condizentes com o casamento que um dia eu professei. Se eu professei um dia que eu sou casado com Cristo, eu preciso ser fiel a Ele. E essas práticas são de religiões opostas a Ele. Mas vamos continuar lendo, porque Deus vai despertando na tua mente coisas que você vai vendo que não deveria fazer. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, fala assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Será que eu estou apoiando realmente a verdade? Será que na hora dos noticiários, aquilo que eu estou falando é realmente a verdade? Quando eu estou dizendo que alguém está sendo acusado de um crime, será que eu estou falando realmente a verdade? Onde na lei diz que aquilo é crime? Fulano está sendo acusado de ser golpista. Tá, mas qual a prova? Qual a imagem? Quer dizer que estar numa manifestação é crime? Onde? Onde está na lei? Qual é o artigo? Qual é o código? Qual é o artigo da Constituição que diz que aquilo é crime? Aí eu saio repetindo coisas que não são verdades. Então, a minha prática, isso aqui é só um exemplo, tá, querido? Não quero entrar no mérito da discussão política, mas é só um exemplo de que pessoas que acabam repetindo mentiras não param para investigar, não param para verificar. Entram nessas questões de embate político, mas a mente está totalmente cauterizada e não consegue raciocinar em cima da verdade. Mostra a lei, mostra a evidência, qual a prova de que a pessoa está realmente cometendo algum crime. A pessoa está sendo acusada de estar armada, de estar praticando uma ação armada com um batom. Então, batom agora é arma, então todo mundo que carregar um batom na bolsa vai ser preso por porte ilegal de arma. Então são umas coisas que a gente acaba apoiando, e bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, muito cuidado na hora que você curte, na hora que você aprova e na hora que você consente com o que pessoas estão falando aí no noticiário. Então, vamos voltar ao Antigo Testamento aqui em mais dois textos. Primeiro, Oséias capítulo 1, Oséias capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 1. Então, todo o capítulo 1 de Oséias até o 2:1 fala o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim,
E ela concebeu e deu-lhe um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor, que quer dizer graça. Então aqui é a manifestação clara no Antigo Testamento daquilo que aconteceria na vinda de Cristo, em que pessoas que não são do sangue, não são povo de Deus, descendente de Abraão, acabariam sendo chamados de meu povo. Por quê? Por causa do adultério espiritual. Então Deus faz Oséias sentir na carne, sentir na pele, aquilo que ele estava sentindo ao ser traído, porque o povo tinha as leis, tomava conta ali, dizia que tinha as leis, dizia que era um povo de Deus, mas as suas práticas eram contrárias a toda a lei, todo mandamento que Deus estava falando. Por fim, Jeremias capítulo 3, versículo 8. Jeremias 3, versículo 8 fala assim: quando, por causa de tudo isto, por ter cometido o adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, e vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Então leia aqui todo o capítulo 3 de Jeremias com calma, você vai ver que a questão aqui não é carnal, e sim espiritual. Então é contra isso que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 2. Porque se a gente diz um dia, e a gente um dia professou a Deus, a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, e a gente se associa a práticas que são de outras religiões, ainda que eu não faça aquela religião, eu não seja daquela religião, e eu diga que nem goste daquela religião, mas aquela religião ela tem práticas, ela tem princípios que eu estou apoiando, que eu estou aprovando. Só que esses princípios e essas práticas daquela outra religião que eu estou apoiando e eu estou aprovando são contrários ao que Deus diz. Então, se eu não conheço o que Deus quer, se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus, e eu acabo fazendo contrário àquilo, isso é uma prostituição. Porque um dia eu me casei, um dia eu me declarei e eu disse que eu sou cristão. Eu canto músicas e eu digo até que eu sou cristão. Mas a minha prática está totalmente fora daquilo. Ou seja, eu estou cometendo um adultério, eu estou tendo relações com religiões que são diferentes e até opostas àquela religião que um dia eu levantei a mão e professei. E para a gente fechar esse vídeo, a terceira coisa é que existe uma palavra chamada sacrilégio. Então, roubar o templo é um sacrilégio. A palavra sacrilégio, ela vem exatamente de desonrar a Deus, né? É você tomar para si, é você assumir a honra que deveria ter sido dada a Deus. E aí eu quero encerrar lendo o comentário Bacon a esse respeito, que ele no comentário vai dizer o seguinte: como a noiva de Deus, Israel não pode escapar à acusação de prostituição. A palavra sacrilégio é conclusivamente autêntica, com base em inscrições e papiros, como tendo um sentido mais amplo. Calvino escreve: o sacrilégio é simplesmente uma profanação da majestade divina. Wesley interpreta essa palavra como roubar aquele que é Deus acima de tudo, a glória que lhe é devida. Ao exaltar-se a si mesmo como um juiz e senhor sobre os seus companheiros e as demais criaturas, o homem usurpa esta glória para si mesmo. Então era assim que os judeus estavam agindo e é dessa maneira que eles acabavam julgando ali então os gentios, mas as suas práticas não condiziam exatamente com aquilo que eles julgavam os gentios. A gente vai continuar falando um pouco mais sobre esse assunto da prática, do sacrilégio, da blasfêmia, até o versículo 24 aí. Então, nos próximos 2 vídeos, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso e com certeza você vai ampliar o teu conhecimento e o teu entendimento a respeito desse assunto. Tá certo, gente boa? Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.